Iraque, uma zona de guerra onde homens caminhavam em meio a fumaça, poeira e sangue. Soldados descarregavam suas armas, lutando por suas vidas, esperando o suporte que deveria chegar via aérea em 5 minutos e o comboio em 15. As baixas eram constantes. Primeiros socorros tinham sido aplicados, mas os homens já tinham perdido sangue demais. O líder daquela área sabia que estava em uma situação difícil. Até uma tempestade de areia seria melhor do que aquilo. Algo foi avistado no horizonte e fez um dos soldados gritar pelo sargento com horror nos olhos. Quando ele se virou e enxergou o que o soldado tinha visto, o mesmo horror se instalou nele. Era um lança-granadas apontado na direção do grupo. O soldado sabia que era tarde demais para abater o atirador, mas, logo em seguida, para sua surpresa, ele foi atingido em cheio na cabeça e derrubado. O soldado se perguntou se era fogo amigo. Talvez os reforços tivessem chegado. Escaneando os arredores com a mira de sua arma, ele entendeu. Se virou para o grupo e anunciou que sua localização tinha sido exposta e havia um sniper inimigo. Aquilo só piorava cada vez mais. Era difícil dizer de onde os ataques vinham e impossível aguentar por muito mais tempo. A parede do local onde eles se escondiam foi bombardeada por disparos. O sargento se encolheu se protegendo e ordenou que fossem todos para o outro prédio. Estavam sob ataque. Os soldados saíram correndo, deixando o equipamento para trás enquanto corriam por suas vidas. Em outro ponto, o sniper observava, concentrado, sua mira afiada na direção do prédio do grupo. Enquanto um deles disparava, o sniper se preparava e disparava com precisão. A bala atravessou o ar velozmente, cruzando a área de combate até acertar na cabeça do outro atirador. Dentro do prédio, o grupo de soldados avançava em formação, ajudando seus feridos a caminhar. Uma explosão invadiu o local e eles avançaram para o próximo ponto o mais rápido que podiam. Foram recebidos com chuvas de disparos e responderam com fogo. O sargento perguntou qual era a situação do lado de fora e eles responderam que mais inimigos chegavam. Os disparos eram contínuos e a munição estava acabando. Depois de recarregar por uma última vez, não havia mais. Eles estavam a ponto de quebrar. Mais um grupo de inimigos se aproximava. Eles só cresciam em números e faziam os soldados se perguntarem se seu fim seria ali. O sargento se virou para atirar, tendo apenas uma certeza em mente. Se ia encontrar seu fim ali, então levaria pelo menos um dos deles junto. Por um breve momento, sua visão captou um pino voando no ar. Era uma granada que estava sendo lançada na sua direção por um dos inimigos. O local explodiu, sendo varrido por chamas. Os corpos se acumularam e os restos das granadas rolavam no chão. Mais um grupo se aproximou, varrendo o local em meio à fumaça, pensando que não haviam sobreviventes, quando alguém surgiu das sombras, com a mão sobre a boca de um dos soldados e a faca em sua garganta. Um já era. Antes que o próximo pudesse perceber, a sombra avançou com a mão sobre sua boca e faca em seu peito. 2 já eram. O próximo atirou desesperado, percebendo o que acontecia, mas num piscar de olhos, viu a sombra se aproximar com tudo e golpeá-lo com a lâmina na garganta. 3 já eram. Os restantes começaram a disparar para todos os lados, tentando acertá-lo. A sombra se movia velozmente, eliminando todos em seu caminho com precisão. Girava e cortava, deixando apenas o rastro de seus movimentos para trás. A fumaça engolia o local, se espalhando, enquanto os soldados do grupo inicial que haviam restado se escondiam. Havia alguém lutando com seus inimigos. Fosse quem fosse, estava derrubando todos sozinho, com disparos, lâminas e golpes corporais. Os inimigos dispararam freneticamente enquanto ele se aproximava e os arremessava longe, disparando, acertando-os ainda no ar. O grupo ficou em choque. Ele não tinha equipamento pesado, só uma pistola e uma faca. Mesmo assim, estava derrubando todos. Se perguntaram se era parte dos reforços, mas o sargento permaneceu em silêncio, observando. Ele já tinha ouvido daquela sombra. Um homem asiático de óculos e máscara, usando roupas civis. A recompensa pela cabeça dele estava em $1,5 milhão de dólares. 2 inimigos apareceram atrás dele. Estavam prestes a acertá-lo com os disparos, quando ele se virou com a lâmina sedenta para eles. O sargento sabia. Ele era um mercenário que tinha ganho todas as batalhas das quais tinha participado. Corpos se acumularam, caindo no chão diante dele. Não restavam dúvidas. O homem de olhos azuis, com uma aura ameaçadora, parado à sua frente, se virou antes que pudesse pronunciar seu nome e arremessou uma faca que passou raspando por seu rosto, atingindo um inimigo que se aproximava. O mercenário, com aura cintilante, os repreendeu, dizendo que era cedo demais para relaxar. Ele não tinha tempo para cuidar de cadáveres. O sargento estava certo. Ele era Khalud, o imortal. Nosso protagonista os olhou inexpressivamente e então se virou
virou, dando as costas para o esquadrão. Um dos soldados perguntou por que Khalud estava lá, aquele que fazia parte do time Zero. Ele seguiu caminhando numa direção onde os soldados avisaram que haviam inimigos. O sargento, no entanto, afirmou que iria segui-lo. Os soldados tentaram argumentar, dizendo que era demais até mesmo para Khalud, mas o sargento garantiu que, se aquele cara era realmente Khalud, então os companheiros dele deviam estar juntos. Ao saírem do prédio, o que encontraram foi um chão pintado de corpos e sangue. Foram recebidos por homens armados que anunciavam "Ponto B seguro". Aquela era a companhia militar privada Time Zero. Assim como o sargento havia previsto, Khalud e seu time estavam lá. O que ele não sabia era o motivo. Um homem de barba ruiva recebeu Khalud, perguntando se ele tinha ficado bem sozinho. Afinal, deviam haver muitos inimigos. Khalud deu um tapinha no ombro do homem e disse que ele mesmo já tinha cuidado de vários. Agora, precisava que cuidasse do time para ele. Além disso, agradeceu a Gerald, o ruivo, por tudo que tinha feito até aquele momento. O sargento se adiantou e tentou alcançar Khalud para fazer algumas perguntas, mas foi interrompido por Gerald, que o olhou seriamente, dizendo que esperava que ele não interrompesse, pois aquela era a cerimônia de aposentadoria de Khalud. Enquanto os soldados olhavam em completo choque, Gerald pediu: "Por favor, Juniors, vocês não viram nada hoje." Khalud, por sua vez, apenas seguiu caminhando em direção ao horizonte, através da fumaça e do brilho do sol, até desaparecer. Algum tempo depois, um jornal noticiava o falecimento do presidente Lee Jun-hyun, do grupo Daesung. Em uma residência tradicional luxuosa, a cerimônia acontecia. Coroas de flores estavam espalhadas pelo pátio, enquanto fotógrafos disparavam flashes, se perguntando quem era uma misteriosa pessoa que seguia até o caixão. Nenhum deles reconhecia o homem, mas somente parentes eram permitidos. O rapaz de cabelos pretos e ombros largos seguiu caminhando até a foto do presidente sobre o caixão. Um homem e uma mulher vestidos de preto aguardavam em silêncio. Quando a mulher avistou o rapaz que se aproximava, o reconheceu. Era o jovem mestre da casa. O homem ao seu lado cerrou os olhos com raiva. Lee Jung-won estava vivo, afinal. O rapaz seguiu caminhando até o caixão em silêncio, até que o homem o abordou, perguntando onde ele tinha estado pelos últimos 6 anos. Nosso protagonista respondeu que tinha andado por aí. O homem o olhou com raiva e, com uma postura ameaçadora, falou: "Irmão, aqui não é um lugar para você vir. Sabe quanto barulho os repórteres gostam de fazer? E mesmo assim vem aqui?" Nosso protagonista respondeu: "Mesmo que você seja um filho ingrato, aparecendo após 6 anos, você não deveria pelo menos prestar suas últimas homenagens?" O homem ergueu a mão irritado e questionou: "Você não tem vergonha falando absurdos sobre alguém tentando te matar e depois sumindo? Você sabe quanto caos houve quando você desapareceu?" Jung-hwan lembrou ao irmão que sua mãe teve delírios depois daquilo e pediu que ele entendesse. O irmão disse que estava feliz que ele tivesse voltado a si, e a mulher ao seu lado tentou falar com ele, mas ele logo se aproximou mais do rapaz e disse: "Se os repórteres descobrirem que você apareceu de repente após desaparecer, a vergonha da nossa família será exposta." Jung-hwan o interrompeu, dizendo que dali em diante ele iria apenas prestar seus respeitos como um enlutado comum e ir embora. O irmão ficou irritado pela intromissão, mas o rapaz seguiu em silêncio, acendendo o incenso e fazendo uma reverência em frente ao caixão. Em sua mente, ele pedia desculpas ao presidente Lee Jun-hyun, dizendo que aquilo podia ser considerado seu karma. A morte de sua mãe e aqueles que haviam roubado sua vida, ele mesmo iria fazê-los pagar, mesmo que fossem do seu próprio sangue. Ao terminar, o irmão perguntou se ele planejava ir embora novamente, e nosso protagonista respondeu que não. Estava cansado de andar por aí. O irmão fez um comentário ácido, dizendo que às vezes podia ser mais confortável fora de casa, e nosso protagonista respondeu que estava tentando ficar confortável agora que tinha encontrado a coragem para retornar. Tinha tido um tempo difícil fora e queria retomar sua carreira falida. O irmão o olhou com raiva e o repreendeu. Ele tinha desaparecido antes, mesmo depois de já ter um emprego, e agora queria voltar a ser um promotor. Os repórteres iriam despedaçar o grupo Daesung e o nome de seu pai. Até os herdeiros de Chaebol evitavam aparecer em público. Foi então que Jung-won respondeu: "Ah, eu também era um herdeiro de Chaebol. Você esqueceu? O que sua mãe desejava, e que meu sonho também era se tornar um promotor." O irmão cerrou os dentes com raiva daquele bastardo. Ele tinha que assumir a responsabilidade por suas escolhas.
respirou fundo e ordenou que o secretário Kim, um homem que estava atrás dele, entrasse em contato com a promotoria e se preparasse, além de investigar se havia algum motivo oculto por trás da volta de Jung-won. A mulher ao seu lado perguntou se ele ia pedir pela parte de sua mãe na herança, e ele respondeu que Jung-won sempre tinha sido um homem misterioso, então era possível que sim. O secretário Kim chamou pelo vice-presidente, mas logo se corrigiu, chamando-o de presidente. Ele se virou perguntando o que era, e o secretário respondeu que não tinha conseguido encontrar Jung-won quando ele havia desaparecido. Então, se tentasse agora, haveriam limites nas informações. O homem se aproximou dele com uma expressão cheia de ódio e disse que, na verdade, ele não tinha encontrado. Não que não tivesse conseguido, apenas não tinha tentado o suficiente. Se tivesse feito, ele teria encontrado. O secretário deu um passo para trás enquanto o presidente o acusava de ser complacente e permitir a volta de Jung-won. Se o pai deles estivesse vivo, talvez até dividisse a herança. Ele precisava descobrir se ele tinha entrado em contato com algum executivo durante aquele tempo. Se sim, quem e o que fizeram. Precisava descobrir tudo. O que comeu, onde dormiu e com quem dormiu. Ele tinha que usar todos os meios necessários. O secretário Kim respondeu que tinha entendido e ficou meio sem jeito, pensando: eu achava que nunca teria que entrar em contato com eles de novo. Isso é problemático. Jung-won agora deixava o local, descendo as escadas, acompanhado de um homem que dizia: já faz 6 anos desde que você desapareceu em Lyon. Você sabe o quanto procuramos? Até registramos um boletim de desaparecimento. Se você não tiver para onde ir, vou reservar um hotel para você. Então, fique o tempo que quiser. Nosso protagonista respondeu que estava cansado de hotéis. Preferia locais que cheirassem a pessoas. Então, perguntou se podia ficar na casa do colega, que devia ser bem espaçosa. O homem caiu na gargalhada e disse: muito espaçosa mesmo. Sou executivo do grupo Daesung, sabe? Vou te enviar o endereço. Venha a qualquer hora. E o seu telefone? Jung-won pediu o aparelho dele e colocou seu número. Então disse que pagaria pelo aluguel para não ficar de graça. Ele perguntou onde ele conseguiria o dinheiro e pressionou o microfone do aparelho, dizendo que tinha ganhado um pouco quando estava fora. Ao devolver o aparelho para o amigo, ele disse que o veria mais tarde. O rapaz perguntou se ele ainda queria trabalhar como promotor e disse que o vice-presidente e outros executivos não ficariam felizes com isso. O vice-presidente achava ele suspeito e não haviam evidências ligando o grupo Daesung à morte da mãe de Jung-won. Jung-won se virou para o horizonte e perguntou se aquilo significava que tinha sido tudo um acidente, se tinha que desistir e procurar outra coisa. O homem respondeu que apenas estava preocupado com ele, mas Jung-won garantiu que já tinham se passado 6 anos. Durante esse longo tempo, ele tinha aguentado com determinação para sobreviver. Senão, ele não teria retornado para a Coreia. O homem comentou que ele tinha mudado muito e que, se estava tão determinado, então não o impediria. Em silêncio, ele o observou, pensando em como não seria fácil para Jung-won, assim como quando sua mãe tinha morrido e tudo tinha sido tirado dele. A lei nunca estaria ao seu lado. Nosso protagonista seguiu num trem atravessando o entardecer. Olhando pela janela, ele pensava: para Lee Jong-beom, que se tornou presidente do grupo Daesung, sou a última ameaça restante. Ele deve saber por que vim à Coreia. Ele deve ter mexido os pauzinhos com a promotoria também. Ele teria bloqueado todos os meios para que eu executasse meu plano. Então, eu vou trazer a opinião pública. Ele puxou seu celular e ligou para alguém que atendeu, se identificando como repórter Kim Sang-woo. Jung-won não precisou se identificar. Assim que ele cumprimentou o repórter, o mesmo já o reconheceu e perguntou se ele estava de volta à Coreia. Jung-won respondeu que aquela não era uma chamada de guerra. Ele podia chamá-lo pelo nome e não por Kalud, além de parabenizá-lo por reconhecê-lo. Sang-woo riu, dizendo que não poderia esquecer sua voz, e perguntou o que ele queria. Nosso protagonista perguntou se podiam se encontrar, e o repórter respondeu que estava numa viagem de negócios, então seria difícil. Jung-won disse que era uma pena e que tinha algo para perguntar pessoalmente. Sang-woo sorriu e perguntou se era hora de pagar o que devia. Se fosse um pedido do Kalud, ele ia dar um jeito de conseguir. Jung-won respondeu que ele já tinha pago o que devia ao não publicar uma certa história. Sang-woo perguntou se aquilo era o suficiente e questionou o que ele queria que ele fizesse. Nosso protagonista respondeu que nada demais, apenas queria uma história quente, direto da mesa do pessoal de relações públicas. Sang-woo perguntou de que tipo ele queria, e Jung-won respondeu que queria um crime, algo grande. Sang-woo se sentou diante do seu notebook e sorriu, dizendo que parecia perigoso, mesmo aposentado
aposentado, o grande Kalud ainda queria fazer algo novo. Em alguns segundos, Sango falou que tinha um caso de crianças e perguntou se era do agrado de Jung-Hwan, que disse que servia. O repórter explicou que, recentemente, houve um crime escolar que mexeu com o país. Tinham suspeitos, mas as testemunhas e evidências tinham desaparecido. Não sabia a criança de quem era a responsabilidade, mas a polícia estava indo à loucura. Ele sabia que um caso de violência escolar podia ser meio pequeno para Kalud, mas era o tópico mais quente até recentemente. Nosso protagonista sorriu satisfeito. O culpado era irrelevante. O que era importante era o valor sensacionalista do caso. Ele disse que gostava, e Sango respondeu que enviaria os detalhes para ele, celebrando poder ver as habilidades de Kalud em ação depois de tanto tempo. O entardecer ainda pintava o céu quando Jung-Hwan se sentou em um banco do parque e começou a analisar os detalhes do caso em seu celular. O caso havia ocorrido na Coreia. Um estudante chamado Choi Gyu-seon, do terceiro ano, turma 8, da escola Jeongjin, foi acusado de assediar e pressionar por meses a colega Jeon Hye-min, envolvendo-a em situações indevidas. 4 outros alunos da mesma turma participaram como cúmplices. A investigação oficial considerou apenas ameaças e ofensas realizadas pelas redes sociais. Em determinado momento, o pai de Jeon Hye-min, que tinha problemas com bebidas, fez um acordo com os envolvidos, e a punição final dada pelo comitê escolar foi de apenas 12 horas de trabalhos internos. No fim, a apuração se encerrou dessa forma. O relato da vítima acabou sendo desconsiderado. Mesmo tendo se tornado um assunto que gerou indignação nacional, a repercussão diminuiu rapidamente, e a vítima continuou estudando na mesma escola que os envolvidos. Para mim, isso já era motivo suficiente para chamar atenção como meu primeiro caso. Jung-Hwan sorriu, observando o céu tingido pelo pôr do sol. Seus planos começavam a tomar forma. Dali a alguns momentos, 2 dos cúmplices eram levados de carro para a escola, enquanto reclamavam de se esconder e xingavam a garota por ter denunciado o caso. Entre si, riam do pai por ter vendido a filha num acordo por dinheiro. Era por isso que sacanear os pobres era fácil. Mesmo assim, eles sabiam que, por hora, até a poeira abaixar, precisavam ficar quietos e esperar que não se transformasse em algo pior. Revirando os olhos insatisfeito, um deles perguntou se teriam que procurar por um brinquedo novo, e o outro riu, dizendo que ele parecia desapontado. Começaram a gritar entre si, reclamando que a garota era de alta qualidade. De repente, o carro freou do nada ao ver alguém parado no meio da rua. O motorista colocou a cabeça para fora e gritou se o cara queria morrer ficando ali parado. Jung-Hwan, que era o homem na rua, respondeu, colocando a mão sobre o capô, dizendo que era o tio de Hye-min. Os motoristas desceram do carro, xingando nosso protagonista. Um deles, que era um brutamontes, se aproximou, dando tapinhas em seu ombro e dizendo que estava ocupado e ia deixar passar. Ele só precisava sair do caminho, enquanto pedia com carinho. Jung-Hwan enfiou a mão no bolso e apontou o celular para o brutamontes, dizendo, "Oh, meu, que assustador. Não podemos ter uma conversa apropriada assim, podemos? Pare de fazer pose e diga o que acabou de dizer de novo. Quando você ficar famoso na TV, não vai fingir que não me conhece, né? O que você disse antes?" O homem começou a recuar com a mão na tela, reclamando, e Jung-Hwan apenas seguiu dizendo, "Diga isso mais uma vez. Por que você não pode dizer que não conhece Jeon Hye-min?" O outro guarda-costas desceu do carro e se aproximou dele, dizendo, "Já chega. Se você agir assim, é difícil para nós cooperarmos. Não vou perder tempo e vou perguntar diretamente. O que você quer? Parece que você já fez isso mais de uma vez ou 2. O brutamontes gritou com ele, irritado, dizendo que o pai da menina já tinha concordado com o acordo. Um tio não tinha nada a ver com o caso. Jung-Hwan deu um sorriso largo e ergueu 2 dedos, dizendo, 200. 200 para manter a boca fechada e eu recuo de boas." Os 2 se entreolharam, meio sem acreditar. Então caíram na gargalhada, perguntando se ele queria mesmo só isso e se sabia com quem estava mexendo. O brutamontes o levou até o porta-malas e pediu para esperar lá, sem tentar nenhuma gracinha. Eles confirmariam sua identidade e só então entregariam o dinheiro. Nosso protagonista olhou para o carro, pensando em como odiava espaços apertados. Não demorou até que outro carro chegasse com um homem mal encarado no volante. Os 2 carros seguiram pelas ruas, enquanto nosso protagonista permanecia quieto e relaxado no porta-malas. Ele costumava fazer emboscadas em locais apertados com a mesma frequência de refeições diárias. Mesmo assim, não se acostumava. Do lado de fora, ele ouviu a voz de alguém perguntando por que dar dinheiro a aquele tipo de gente.
Era mais fácil assustar eles para que fossem embora. O guarda-costas gritou com o menino que tinha dito aquilo, dizendo que eram ordens do presidente. Era para tudo ser feito com discrição. O guarda-costas chamou o menino de Gilzeon e disse que estava tudo quieto por hora, então ele precisava fazer silêncio. O garoto revirou os olhos, irritado, por eles estarem sendo incomodados por uma sanguessuga daquelas. O Brutamontes reclamou, dizendo que se ele dissesse algo nas redes sociais seria complicado. Ele tinha que cooperar para ajudar os guardas também. O garoto revirou os olhos novamente, dizendo que o pai da garota tinha aceitado dinheiro, mas ele tinha que ser tratado como um criminoso. Se não fosse por ele, aquele cara jamais teria chegado perto de uma quantia daquelas. A expressão de nosso protagonista se escureceu ao ouvir a fala de Gilzeon, vendo a frieza e indiferença com a qual ele via os mais pobres. O sol terminava de se pôr. Os carros tinham chegado a um local abandonado. Quando o Brutamontes abriu o porta-malas, anunciando que tinham chegado, ele não teve tempo de gritar antes que nosso protagonista enterrasse um chute em sua garganta. O Brutamontes tossiu, cambaleando para trás, e Jung-Hwan saiu do carro dizendo com ar de deboche: "Ah, desculpe, não sabia que você estava em pé aqui na frente. A atmosfera aqui é bem boa. Vocês devem ter trazido convidados aqui antes com frequência, não é?" Jung-Hwan se sentou no capô do carro, sentindo o vento, e o Brutamontes reagiu correndo até ele enquanto gritava. Nosso protagonista desviou com facilidade. Aquele não era nem o chefe da segurança. O Brutamontes tentou agarrá-lo, mas Jung-Hwan abraçou seu braço, aplicando um golpe e o arremessando contra o chão, enquanto o repreendia por tentar puxar uma faca contra ele. O Brutamontes caiu contra o carro enquanto nosso protagonista o derrubava facilmente. Os dois garotos dentro do carro se encolheram com o impacto. O Brutamontes ficou tonto, olhando para o céu, enquanto nosso protagonista o observava em silêncio. Logo, ele ouviu o som de passos e percebeu que não estava sozinho. Um grupo de homens de terno se aproximava com facas em punho. Ele se virou para eles e sorriu, dizendo que não sabia o que fazer com tanta hospitalidade. Lhes daria uma chance. Se eles se rendessem, mandaria todos para casa a salvo. Os capangas seguraram a risada. Uma câmera filmava tudo perto dali, enquanto o que parecia ser o líder deles se aproximava, dizendo que, fosse qual fosse o esquema que ele tinha feito até ali, só para conseguir $200, acabaria se tornando seu aniversário de morte. Jung-Hwan respondeu que estava ansioso por aquilo, e o líder deu a ordem para que fizessem Jung-Hwan se ajoelhar diante dele. O grupo de capangas avançou com facas em punho, prontos para derrubar Jung-Hwan. Nosso protagonista recebeu a todos calmamente. Ele tinha um pouco de pancada para todo mundo. O primeiro levou um direto e foi arremessado para longe. O próximo viu tudo e gritou, avisando que ele não era uma pessoa comum. Tinham que atacar juntos. Jung-Hwan moveu seu pé e enterrou o chute que quebrou o homem no momento do impacto. O próximo veio com um bastão, saltando por trás dele, e Jung-Hwan se virou com um olhar desafiador, golpeando o homem e o arremessando para trás. O último dos capangas viu seus colegas se acumulando no chão e parou, tremendo. Jung-Hwan o olhou com um sorriso pretensioso e perguntou se ele estava com medo, enquanto o chamava para a briga. O homem avançou com a faca erguida, gritando, e Jung-Hwan o derrubou com um único movimento. O líder viu seus homens caídos no chão e se perguntou como aquilo era possível. Que tipo de monstro era aquele que eles estavam enfrentando? Aterrorizado, ele ergueu a voz e perguntou de onde ele era. Jung-Hwan o olhou com cara de poucas ideias e respondeu que já tinha dito. Ele era tio da Hye-min. O último dos capangas desistiu e saiu correndo para o carro. Jung-Hwan perguntou se ele ia fugir daquela forma patética, e o homem abriu a porta desesperado, pedindo que Gilzeon fugisse. Mas antes que pudesse dar mais detalhes, nosso protagonista saltou, enterrando um chute no homem. Os garotos se encolheram dentro do carro e Jung-Hwan ficou de pé do lado de fora, os olhando, enquanto o capanga estava pendurado na janela do carro, inconsciente. O líder dele se perguntou se ele era ao menos humano. Toda a equipe tinha sido aniquilada por um único cara. Gilzeon ergueu as mãos meio assustado e disse: "Ah, senhor, você disse que precisava de dinheiro, não é? 10 milhões? Seria 10 milhões o suficiente?" Jung-Hwan o olhou com uma aura amedrontadora e ordenou que ele se abaixasse. Os garotos se encolheram e perguntaram por que ele bateria em crianças como eles. Pedir dinheiro já seria o suficiente. Jung-Hwan repetiu que eles deviam se abaixar. Gilzeon insistiu:
dizendo que ele não precisava fazer aquilo. Se 10 milhões não fossem o suficiente, ele podia dar 20. Ele tinha muito dinheiro. Jung-hwan agarrou o garoto pela gola e o puxou enquanto ele gritava, e com uma aura de pura revolta falou: "Quando Hye-min pediu, por que você não resolveu as coisas através de negociação como agora?" O garoto continuou aumentando a oferta para 25 milhões, enquanto puxava uma pequena latinha. Ao abri-la, ele sorriu e apontou o spray de pimenta para Jung-hwan, rindo, dizendo que ele tinha mexido com o garoto errado. Jung-hwan se encolheu, tossindo, e o garoto continuou apertando o spray, perguntando como era o gosto do spray importado. Jung-hwan caiu de joelhos, e o garoto tossiu, xingando. O spray acabou, e o garoto olhou incrédulo para a latinha, dizendo que tinha pensado que ia morrer. Nosso protagonista apertava os olhos com lágrimas, cobrindo o rosto com os braços, enquanto a fumaça corria. Os garotos desceram do carro e chamaram Gyu-seon para ir embora, dizendo que não tinha como vencer um cara daqueles. No entanto, ele se virou, dizendo que, se deixassem ele ali, ele ia continuar perseguindo-os. Por quanto tempo um cara que lutava daquele jeito ficaria no chão só por causa de um spray? Gyu-seon pegou uma das facas dos capangas e disse que precisavam cortar seus tendões. Haviam testemunhas então. Mesmo que a polícia chegasse, não suspeitariam deles. O cara podia lutar, mas se apagassem ele, ia dar certo. Os garotos concordaram e pegaram barras de metal, partindo para cima de Jung-hwan e começando a golpeá-lo, um após o outro, dando uma surra em Jung-hwan, que continuava encolhido no chão, se recuperando. Gyu-seon se aproximou, dizendo que, pensando bem, só aquilo não era suficiente. Os rapazes perguntaram o que ele queria, e o garoto avançou, dizendo que iria matá-lo e colocar a culpa nos capangas. Ele ergueu sua faca e a desceu com toda a força, dizendo que mandaria lembranças a Jeon Hye-min. No exato momento em que a faca se aproximou o suficiente, nosso protagonista agarrou o pulso do garoto e o segurou com uma mão. Ele cerrou seu punho com força, fazendo o garoto gritar de dor e soltar a faca no chão. Gyu-seon entrou em desespero e começou a gritar pelos seus amigos, que correram em resposta e começaram a atacar Jung-hwan. Assim que eles se aproximaram, Jung-hwan respondeu enterrando um soco em seu estômago e derrubando um deles. O próximo saltou com uma barra de ferro e Jung-hwan pegou uma faca próxima, arremessando-a na testa do garoto com o cabo mirando nele. O último se virou e saiu correndo, implorando por perdão. Jung-hwan respondeu que quem tinha que implorar por perdão era Gyu-seon e começou a golpear o garoto que corria. O garoto caiu, sendo atingido por uma barra de ferro, enquanto Gyu-seon assistia tudo em choque. Tinha sido derrotado tão rápido e nem entendia. Nosso protagonista continuava segurando o pulso do garoto que estava de joelhos à sua frente, enquanto ele falava: "Os estudantes de hoje em dia são assustadores, hein? Você realmente tentou matar alguém?" Gyu-seon não conseguia se soltar e não entendia como aquele homem era tão forte. Nosso protagonista assumiu uma postura mais assustadora ainda e falou: "Pensando bem, sobrou só você. Podemos ter uma conversa séria?" Gyu-seon apenas conseguia tremer e pensar em fugir. Ele perguntou repetidas vezes por que Jung-hwan estava fazendo aquilo com ele, e Jung-hwan respondeu que, se ele estava perguntando aquilo, era porque tinha vivido muito confortavelmente até o momento. O garoto puxou um celular e disse que ligaria para a polícia. Nosso protagonista o soltou com um sorriso no rosto e disse para ele ir em frente. Gyu-seon ficou em choque no chão enquanto nosso protagonista dizia para ele ligar, caso estivesse curioso para ver quem a polícia iria ouvir. O garoto não entendeu, não até Jung-hwan sorrir, dizendo: "A palavra de um mero estudante do ensino médio versus a palavra de um promotor coreano. É óbvio em quem eles vão acreditar sem nem olhar." Gyu-seon tremeu, sem acreditar que ele era realmente um promotor. Jung-hwan apontou para a câmera que havia próxima a eles e falou: "E agora não é hora de bancar a vítima. Você vê aquela coisa piscando naquele carro? Isso mesmo, o crime de sequestrar um promotor coreano com autoridade investigativa. Código Penal, artigo 278, prisão especial e confinamento. Você entende a situação agora?" O garoto rebateu, dizendo que ele tinha começado, mas nosso protagonista sorriu para ele, dizendo: "Não, eu fui trazido aqui depois de ser sequestrado. Embora tenha sido apenas uma tentativa, várias pessoas tentaram me matar com armas. Em outras palavras,
Foi legítima defesa. Acabem com isso admitindo todas as declarações sobre Jeon Hye-min e se entregando. Essa é a única forma de reduzir suas sentenças. O garoto baixou a cabeça, derrotado, olhando para o chão enquanto pensava. Se ele é um promotor, até mesmo o pai acharia ele problemático. É por isso que resolvemos com a polícia antes de ir para a promotoria. Por que diabos há um promotor na minha frente? Jung-wan puxou o chip de gravação da câmera e disse que levaria os arquivos com ele. A última coisa que disse para o garoto foi para ele pensar com cuidado, e então seguiu caminhando para longe. O dia finalmente se encerrou sobre a cidade. Uma mulher cozinhava em seu apartamento quando a campainha tocou. Ela se virou, limpando as mãos e dizendo que tinham chegado cedo. Ela se virou para a tela que mostrava quem estava na entrada e viu nosso protagonista parado. Ele se identificou, e ela sorriu, permitindo sua entrada. Ela o recebeu, perguntando onde ele esteve todo esse tempo, e nosso protagonista entrou na casa enquanto ela dizia: "Parece que foi ontem que você me seguia chamando de tia. Agora eu não te reconheceria se te visse na rua. Como está sua saúde? Nada dói?" Jung-wan respondeu que estava muito saudável, e ela o guiou até a sala de jantar onde mais pessoas estavam sentadas. Uma garota sentada ficou corada olhando para nosso protagonista, pensando: "O quê? O papai disse que era um convidado, então pensei que fosse um velhinho. Quem é esse cara bonito? Droga! Estou completamente de cara limpa agora." Ela se levantou, fazendo uma certa graça, dizendo que havia um assunto urgente no hospital e se retirou da mesa, enquanto o outro garoto ria e Jung-wan ficava sem entender. O garoto na mesa se virou para ele, rindo, e disse: "Faz tempo, Hyung!" Nosso protagonista olhou para ele surpreso e respondeu: "Não me diga que você é o Tai-su? Você cresceu tanto!" O garoto apontou para a irmã e disse para ele não se importar com ela. Ela sempre agia daquela forma quando via homens bonitos. O homem que havia recebido nosso protagonista no velório apontou seu lugar na mesa e o convidou a se sentar para comer, dizendo que não havia preparado muito, mas que ele podia dizer se não fosse o suficiente. Nosso protagonista respondeu que era um banquete e que, como costumava viver fora, estava com saudade de comida coreana caseira. Seu amigo se inclinou até ele e disse: "A tia até mandou a empregada embora mais cedo e preparou isso sozinha porque você vinha." A mulher riu e disse para ele parar, pois estava deixando a visita constrangida. Jung-wan assistiu à alegria do casal por alguns momentos, até interromper, dizendo que tinha algo a contar. O homem perguntou se era algo importante, e Jung-wan respondeu que ele ficaria surpreso se descobrisse depois. No dia seguinte, um artigo seria publicado. O homem pegou seus hashes, e nosso protagonista disse que ele saberia mais no dia seguinte, mas que estava trabalhando num caso. O homem estranhou e perguntou: "O que você quer dizer? Você nem foi designado ainda. Como pode haver um caso?" Nosso protagonista respondeu que seu status como promotor ainda não tinha sido suspenso ou interrompido, então ainda tinha autoridade investigativa. O homem o olhou preocupado e falou: "Ainda assim, onde há um caso de um promotor sem um departamento designado conduzindo investigações por conta própria? Agir imprudentemente não é bom para o seu futuro." Jung-wan respondeu: "E se eu, sem querer, me tornasse alvo de um crime? Então não há problema em garantir as evidências e resolver o caso sozinho." O homem estranhou e perguntou o que tinha acontecido em apenas um dia que ele tinha voltado. Jung-wan falou: "Você vai saber de tudo amanhã. Mas o motivo pelo qual estou mencionando isso, você disse que haveria pessoas que não querem que eu me torne promotor, certo?" A mulher pareceu surpresa e perguntou ao marido se era verdade, e ele respondeu: "É verdade. O vice-presidente Lee Jong-byom me ligou e disse isso, para observar você e relatar cada movimento seu. Não sei ao certo, mas o secretário-chefe e seus associados provavelmente receberam instruções semelhantes. Aqueles que dirigem negócios estão envolvidos com pessoas poderosas na promotoria. Eles provavelmente vão descobrir o que você fez e onde esteve nos últimos 6 anos, e usar isso como desculpa para questionar sua capacidade de trabalho." Nosso protagonista assentiu e falou: "Eu sei, os métodos deles são sempre assim. Mesmo quando o presidente estava vivo, publicaram artigos agressivos sobre a relação entre o presidente e eu, através de alguns meios de comunicação. Quando me tornei promotor, alegaram suspeita de tratamento especial. Os desgraçados até encobriram o fato de que eu desapareci. Se eu voltar e retornar a ser promotor, eles vão colocar não só a mim, mas também o grupo da
Samsung na Berlinda. Mas durante os últimos 6 anos, o fato de eu ser um promotor da República da Coreia, eu não esqueci disso nem por um único dia. O dia seguinte chegou e o repórter Kim Sang-woo ligou para nosso protagonista e, ao entender, falou animado que aquilo era demais até para Kalud. Choi Gyu-seon tinha se entregado em menos de meia dia desde que ele tinha falado com Jung-hwan. Nosso protagonista respondeu que ele provavelmente achou que seria vantajoso. Quando Sang-woo perguntou por quê, Jung-hwan revelou que, já que eles sabiam que ele tinha evidências, a estratégia era atacar primeiro. Sang-woo perguntou que tipo de evidência era, e nosso protagonista respondeu que era do tipo que não somente incriminava ele, como o pai dele. A chuva caía sobre a Coreia quando o repórter chegou ao ponto de encontro dos dois. Nosso protagonista acenou, sinalizando onde estava, e ele seguiu com um sorriso no rosto, dizendo que fazia tempo, cumprimentando sua boa forma. Nosso protagonista empurrou o cartão de memória da câmera para ele, dizendo: "Você não poderia sentir isso em relação a um homem? Aqui está, a filmagem da caixa preta contendo a cena do crime. Mas você não conhece alguém na delegacia?" Sang-woo respondeu que já tinha perguntado e não havia nenhum caso registrado. Nosso protagonista pensou por alguns momentos e o repórter seguiu falando: "Aqueles moleques não disseram nada desde que se entregaram também. Eles apenas reconheceram a declaração de Jeon Hye-min e não mencionam detalhes específicos sobre como cometeram o crime. Não sei por que eles se entregaram então." Jung-hwan disse que aquilo significava que era difícil prendê-los e perguntou o que exatamente estariam tramando. Por que aquele homem estaria tentando colocar o filho a salvo na delegacia? Foi quando Sang-woo arregalou os olhos, entendendo a situação, e Jung-hwan confirmou: "Isso mesmo, o oponente sabe como usar a lei." Nosso protagonista se levantou, dizendo que deveriam se separar. Talvez os oponentes estivessem os observando. Sang-woo disse que entraria em contato com ele e se retirou da loja, seguindo caminhando pela chuva que caía sobre a cidade. O repórter não era bobo e percebeu que já estava sendo seguido. Não parecia nada bom. Ele virou em uma das esquinas e aguardou os encapuzados o alcançarem. Sang-woo os recebeu, dando boas-vindas, e os homens ficaram em silêncio por alguns momentos, até se aproximarem dele, dizendo que, já que ele os havia percebido, era melhor ir direto ao ponto. Ele devia entregar o cartão de memória que tinha recebido anteriormente de Jung-hwan. Sang-woo se fez de desentendido e disse que não sabia do que eles estavam falando. Os homens não pareciam pacientes e puxaram uma faca, dizendo que iriam ajudá-lo a se lembrar. Sang-woo riu, perguntando se eles iam mesmo ameaçar um repórter com uma faca. O homem entrou em posição de combate e declarou: "Pare de agir tão relaxadamente. Hoje é seu aniversário de morte e ainda está chovendo. Tempo perfeito para morrer, não é?" Ele avançou com a lâmina apontada para Sang-woo, que rapidamente se movimentou, desviando e puxando um soco direto contra o homem. O punho de Sang-woo soltou vapor, com as veias saltadas de tanta força que ele tinha colocado, enquanto ria, dizendo que era o tempo perfeito para levar uma surra. O outro gritou e avançou contra ele para golpeá-lo com uma faca, mas Sang-woo rapidamente aplicou um golpe, girando-o no ar e enterrando um soco direto no queixo do homem. Ele caiu no chão e Sang-woo pisoteou-o, enquanto o mesmo cerrava os dentes e dizia que não era um repórter comum. Antes de receber uma resposta, o homem sentiu a bota de Sang-woo se afundar contra seu rosto, enquanto o grandão ria, dizendo para ele calar a boca ou ia acabar morrendo de verdade. Sang-woo ordenou que o homem acordasse o parceiro que tinha desmaiado e o seguisse. Quando eles perguntaram para onde, o repórter sorriu, dizendo que tinham cometido pecados e agora tinham que ser punidos. O homem ficou confuso e Sang-woo explicou que a punição iria variar de acordo com a forma como ele escrevesse o artigo, então eles deviam pensar bem antes de responder. As perguntas eram simples: quem era o chefe deles e o que eles tinham feito de errado antes. O homem gritou, sentindo a bota de Sang-woo apertar novamente seu rosto, e acabou cedendo. Algum tempo depois, os dois se levantaram ao terminar de falar, mas Sang-woo os impediu, dizendo que tinham que ir para a delegacia juntos. Ele ainda avisou que o amigo dele corria 100 metros em 12 segundos. Se eles fugissem, um deles ia morrer, enquanto o outro seria colocado na lista de procurados da polícia. Eles seguiram Sang-woo, perguntando se ele era um detetive ou algo assim, mas Sang-woo ordenou que eles ficassem em silêncio. Logo, ele perguntou se tinham mais capangas na cafeteria, e eles confirmaram que sim. Sang-woo sorriu, dizendo que deveriam parar e pegar um café para a viagem. O homem o olhou extremamente desconcertado, perguntando se ele não estava preocupado
com o promotor que tinha ficado lá, e Sang-woo riu, dizendo que ele tinha entendido mal. Ele parecia confundir inteligência e poder como coisas separadas. O resultado era o que nós já esperávamos. O capanga que havia se encontrado com nosso protagonista estava com a cara inchada de tanta surra. Jung-won parou em frente a um local e perguntou se era o destino indicado. Quando o homem confirmou, perguntou se podia ir embora. Jung-won respondeu que, se ele queria aumentar sua punição fugindo, então que fosse, mas que sabia que ele iria esperar em silêncio. O homem se virou, sentindo o olhar ameaçador de Jung-won, e confirmou que esperaria. Jung-won entrou no prédio, abrindo as portas com toda a força, e encontrou alguns homens tomando chá. O homem ruivo o olhou e questionou quem era ele. Nosso protagonista perguntou se ele era o presidente Choi Is-man, o pai de Choi Gyu-seon, e afirmou que a polícia estava a caminho. O homem ficou em choque, e Jung-won se sentou confortavelmente no sofá à sua frente, colocou o celular na mesa e disse que lhe daria 3 minutos para se defender. Jung-won ativou o cronômetro no celular e Choi Is-man o reconheceu como sendo o promotor que tinha derrotado seus homens. Ele perguntou se ele queria um pedido de desculpas, e nosso protagonista respondeu que não estava interessado em algo assim. O que ele queria eram os nomes e cargos de quem tinha encoberto o incidente da escola Jeongjin. Assim, ele evitaria a sentença máxima. Is-man caiu na gargalhada e disse que ele não sabia negociar. Talvez até devesse chamá-lo de farsa em vez de promotor. Ele tinha algumas conexões com a promotoria e, mesmo procurando, nunca tinha ouvido falar de um Lee Jung-won. Nosso protagonista avisou que faltavam 2 minutos. E Is-man se irou, dizendo que ele ia morrer se continuasse assim. Jung-won o olhou seriamente e declarou: "Achei que você fosse um cara inteligente. Agressão, tentativa de assassinato e até ameaças contra um promotor. Você achou que poderia escapar fazendo essas coisas? Com apenas as evidências que tenho, você está acabado. Seu filho, que se entregou achando que você iria salvá-lo, com certeza pagará pelos crimes dele também." Is-man perdeu o controle e partiu para cima dele, gritando. Mas antes que pudesse atingi-lo, nosso protagonista ergueu um hache que parou a centímetros de seu olho, dizendo que faltava 40 segundos. Quando o homem parou, Jung-won colocou o hache novamente na mesa, enquanto o homem o observava, pensando em como estaria morto se aquilo fosse uma faca. Ele então perguntou quem era Jung-won, e ele respondeu com uma aura ameaçadora que era um promotor da Coreia. Jung-won anunciou que o tempo tinha acabado e disse que ele havia estragado sua última chance de se redimir. Is-man perguntou se ele achava que a polícia ficaria do lado dele, e Jung-won respondeu que não teria ido até lá se não tivesse completa certeza. E se ele estivesse curioso, podia procurar o próprio nome online. Is-man pegou seu celular e jogou seu nome na barra de busca. Uma série de artigos surgiu e ele ficou em choque, observando a tela, pensando: o quê? Ele era mesmo um promotor? Claramente, a informação que recebi dizia que não havia nenhum promotor chamado Lee Jung-won. Droga! Esse desgraçado vai investigar meu caso diretamente, e ele vai investigar não só a mim, mas também meu filho. E se ele tiver a mídia do lado dele? Posso perder tudo o que construí até agora. Este promotor é um tufão. Você não pode enfrentar um tufão com um castelo de areia. Nosso protagonista se levantou para ir embora e Is-man o seguiu desesperado, dizendo: "Não, promotor, todos os dados sobre as pessoas relacionadas à escola Jeongjin. Não, além disso, tenho muito mais que posso oferecer a você. Eu vou assumir, admitir meus erros e emprestar minha força ao promotor." Consigo mesmo, ele pensava em todo o esforço que tinha feito para chegar àquela posição. No entanto, não ia demorar muito. A polícia chegou e Is-man se virou derrotado. Um policial se aproximou de nosso protagonista, o reconhecendo e dizendo que tinha ouvido que ele era próximo de Kim Sang-gi. Ele era o líder de time Seo Ki-cheol, da unidade de investigação regional. Ki-cheol apertou a mão de nosso protagonista e disse que seu sênior o tinha elogiado, dizendo que se trabalhasse com ele, sua performance estava garantida, e garantiu que iria cooperar com a investigação de Jung-won a partir daquele momento. Nosso protagonista não se sentia bem. Ele percebeu que aquele homem parecia diferente dos policiais corruptos que costumavam aparecer. Ki-cheol, por sua vez, ficou o observando pensando: um homem que se tornou promotor através dos estudos, apreendendo e prendendo diretamente aqueles que atacam com facas de peixe? Nunca vi isso nem em filme. Promotor Lee Jung-won. Há mais de uma coisa suspeita. Assim que seus colegas colocaram Is-man nas algemas,
Ele disse que o veria depois e prometeu lealdade. Quando ele se virou para ir embora, nosso protagonista foi direto ao ponto e perguntou se ele não ia investigá-lo. Ki-cheol parou surpreso e se virou, perguntando o que ele queria dizer. Jung-hwan então perguntou se ele tinha entendido errado, e os dois se encararam em silêncio por alguns segundos, até Ki-cheol se virar e dizer que sim, eles iriam investigar. Jung-hwan permaneceu em silêncio, olhando-o. E então Ki-cheol jogou a cabeça para trás, caindo na gargalhada, dizendo que estava brincando e que só investigavam quem cometia crimes. Jung-hwan passou por ele, sorrindo, dizendo que, já que ele era a vítima e a testemunha, ele iria acompanhá-los voluntariamente e dar um depoimento. Ki-cheol foi pego de surpresa e se virou para ele, dizendo que as evidências entregues já eram perfeitas. Além do artigo escrito por Sang-woo, se houvessem quaisquer necessidades, ele iria pedir formalmente. Eles eram uma equipe de investigação regional, afinal, não investigavam de qualquer maneira. Jung-hwan disse que eles eram confiáveis. O telefone tocou e os dois se separaram. Ki-cheol saiu na chuva, atendendo a ligação e perguntando a alguém se a pessoa tinha encontrado o que tinha pedido. Do outro lado, a pessoa lhe respondeu: "Bem, como você disse, Sênior, há mais de uma coisa suspeita. Primeiro, este homem que se tornou promotor após passar no exame da ordem ainda não tem experiência de carreira além de oficial jurídico militar, mesmo após o exame da ordem ter sido abolido. Você sabe por quê?" Ao entrar no carro, Ki-cheol respondeu que tinha ouvido que ele estava fora do país, mas a pessoa respondeu que ele tinha, na verdade, desaparecido. Ki-cheol ficou em choque com aquela informação, e a pessoa continuou dizendo que havia um registro de pessoa desaparecida. Ki-cheol parou e ficou pensando. Pensei que ele não era uma pessoa comum só de olhar para ele, mas ele desapareceu? Em média, o número de adultos desaparecidos por ano é superior a 500. Dentre eles, apenas cerca de 10 retornam vivos. Ele então pediu que seu informante explicasse em detalhes o que tinha acontecido e a pessoa falou: "O denunciante foi o diretor Jang Seong-woo do grupo Daesung. Na época em que Lee Jung-hwan se tornou um novo promotor, havia suspeitas de que ele era o filho ilegítimo do presidente Lee do grupo Daesung. Pouco depois, sua mãe foi morta em um acidente de atropelamento e fuga, e o promotor Lee Jung-hwan também teria estado lá." Ki-cheol permaneceu sentado no carro enquanto reclamava. Um caso dessa magnitude deveria ter sido noticiado na mídia, mas não houve uma única matéria? O culpado deve ter sido pego, certo? Do outro lado da linha, seu informante checava os dados na delegacia, dizendo: "Infelizmente, não havia câmeras de CFTV perto de onde o acidente ocorreu. Se tivéssemos investigado mais a fundo, poderíamos ter encontrado o número do carro do culpado, mas parece que a investigação não avançou além disso." Naquele momento, o promotor Lee Jung-hwan também foi para o exterior, e foi assim que o caso foi varrido para debaixo do tapete. Ki-cheol gritou, perguntando quem estava encarregado do caso para encerrar uma investigação daquele jeito. A próxima informação foi inesperada. O informante o avisou para não dizer aquelas coisas em voz alta ou entraria em problemas, pois o detetive responsável naquela época era agora o chefe de polícia. Ki-cheol cerrou os dentes com raiva e o informante avisou que aquilo parecia ser coisa grande. Se eles mexessem com aquilo, acabaria sobrando para eles. Ki-cheol não se acovardou e pediu que ele enviasse os documentos para ele. O informante respondeu que ele entraria em problemas. Aquilo não era nem uma investigação da unidade regional. Ki-cheol pediu novamente, e o homem percebeu que havia sinceridade na sua voz. O informante respondeu: "Desde que eu estava na academia de polícia, receber um pedido de você, senhor, era meu objetivo de vida. Mas isso parece perigoso. A autorização de segurança também. Por favor, tome cuidado. Acabei de enviar o e-mail." Os dois desligaram. Ki-cheol tinha o nome de nosso protagonista em sua mente e uma pergunta: como Kim Sang-woo conhecia alguém como ele? Não demorou até Jung-hwan ser recebido na delegacia por repórteres famintos por notícias, questionando como ele tinha feito sua investigação e o que achava dos movimentos da polícia. Jung-hwan parou em frente aos microfones e falou que não era uma pergunta que ele pudesse responder. Ele apenas tinha sido pego por acaso em meio ao caso e não esperava que tudo aquilo acontecesse. Mais perguntas surgiram e ele garantiu que não teve escolha além de ir até o local pessoalmente. Foi então que alguém, sorrindo maliciosamente no fundo, ergueu a voz e perguntou: "Eu escutei que o promotor Lee Jung-hwan não é ainda afiliado à promotoria." Nosso protagonista, que já estava preparado para essas perguntas, respondeu que sim. Ele estava fora do país até recentemente, mas que, felizmente, a promotoria tinha preservado seu status durante este tempo. O homem se aproximou da frente, dizendo que, como ele esteve fora durante muito tempo, ele viveu como civil enquanto poderia se tornar um promotor sênior, seguindo sem nenhuma gota
de experiência. Ele até poderia ter mais conhecimento que um civil comum, mas o homem duvidava que estava no mesmo nível de um promotor ativo. Jung-Wan sorriu, dizendo que sim, ele ainda teria de passar no exame de recapacitação. O homem sorriu para ele, dizendo que ele soava como se quisesse voltar para a promotoria e que atualmente estava no Ministério de Justiça. Nosso protagonista confirmou, dizendo que voltaria assim que possível. No entanto, não era algo que ele mesmo podia julgar ou escolher. Ele tinha de aguardar e acatar a decisão do Ministério de Justiça. O homem franziu o senho com raiva, dizendo: "Eu entendo perfeitamente o que quer dizer. Também tenho outra pergunta, então. No fim das contas, tudo isso não começou com o caso da escola secundária de Jeongjin. Atualmente, o principal suspeito admitiu parte da declaração da vítima e se entregou. Suspeita-se que crimes relacionados ao sexo também estavam envolvidos. Talvez seja por isso que toda a nação está atualmente indignada ao ouvir as notícias. Este é o maior problema desde que a lei relevante foi emendada em 2012. Se os atos criminais do aluno acusado forem reconhecidos, que tipo de punição eles receberão? Já que você é promotor, deve saber disso como conhecimento básico, certo? A verdade era que aquele homem pensava em segredo. Eu me pergunto se você, que esteve no exterior por muito tempo, consegue se lembrar da acusação para infratores habituais que foi estabelecida em 2010. Nosso protagonista, que não era forte apenas fisicamente, respondeu tranquilamente: Artigo 297 do Código Penal. Uma pessoa que estupra outra por violência ou intimidação será punida com prisão e trabalho por no mínimo 3 anos. No entanto, devido ao artigo 305, estabelecido em 2010, referente a infratores habituais, a sentença prescrita pode ser aumentada em até metade. O estudante acusado Choi Jiu-seon e seus 3 cúmplices podem receber a pena máxima legal, dependendo da natureza do crime. O homem cerrou os dentes irritado enquanto Jung-Hwan caminhava em sua direção, dizendo: "Não só o artigo 297 do Código Penal, mas você também conhece a acusação de infrator habitual estabelecida em 2010. Parece que você, repórter Park Jong-pil, estudou direito de forma bastante diligente." O repórter ficou em choque e perguntou como ele sabia seu nome. Foi então que nosso protagonista perguntou se ele conhecia o artigo 308 do Código Penal. Jong-pil não entendeu de cara, mas com uma cara de espanto, ele escutou nosso protagonista dizer que se tratava do crime de difamação de falecidos. Os outros repórteres comentaram entre si como parecia que eles se conheciam há bastante tempo, e nosso protagonista passou por ele, dizendo baixinho: "Começando com o artigo sobre o filho ilegítimo do presidente Lee Jong-byun. Mesmo depois que minha mãe faleceu, você publicou incansavelmente artigos maliciosos sobre mim e minha mãe. A partir de agora, as suspeitas sujas que o seguirão são apenas o começo. Muito lentamente, farei você sentir o desespero que minha mãe e eu sentimos." Ele deu um tapinha nos ombros do repórter e então saiu andando com as mãos no bolso, dizendo: "Aqueles que cometem crimes são punidos, e pessoas inocentes recuperam a felicidade que deveriam ter. Isso é justiça." Jong-pil discou um número e ligou desesperado para seu chefe. O homem do outro lado o repreendeu por ligar para ele. O repórter disse que havia um problema. Jung-hwan sabia quem ele era. O homem respondeu perguntando qual era o problema. Ele tinha feito um pedido difícil demais? Ele já tinha pago mais do que o suficiente por apenas algumas palavras, e o repórter tinha falhado mesmo assim. Jong-pil tentou se desculpar, mas o chefe apenas ordenou que se calasse. Jong-pil perguntou o que ele queria dizer com isso, e o chefe respondeu que no momento em que ele abrisse a boca, a vida dele e da família dele estariam acabadas. Ele tinha provas de tudo de errado que ele tinha enterrado nos últimos anos, além do dinheiro que tinha recebido. Então, ele devia saber o que aquilo significava. Eles não deviam se encontrar de novo. Jong-pil caiu de joelhos no chão e cerrou o punho em volta do celular. Tinha feito tudo aquilo para sobreviver, e ele não podia terminar daquele jeito. Numa noite estrelada, dentro de um prédio luxuoso, a televisão passava as notícias, enquanto a voz da repórter ecoava dizendo: sobre o promotor Lee Jung-hwan, que recentemente se tornou um assunto quente, o Ministério da Justiça anunciou que ele pertence ao nosso Ministério da Justiça e será nomeado como promotor probatório para preencher a lacuna deixada por sua ausência. Promotores probatórios são novos promotores júnior que recebem treinamento de promotores supervisores por 1 ano. Jong-beom, que estava sentado ao lado do secretário Kim, perguntou a ele sobre os resultados de sua pesquisa. Kim começou seu relatório. Lee Jung-hwan, que vagou pela Europa,
fez o exame de admissão para a Légion étrangère, conhecida como Legião Estrangeira, francesa, após completar cerca de 1 ano de preparação há 6 anos. Como seu rastro esfriou a partir desse ponto, parece que ele passou com sucesso. Jong Beom se virou e perguntou se ele tinha passado, e Kim respondeu: bem, devido à natureza da Legião Estrangeira, eles não fornecem informações sobre seus membros, mas vendo como ele foi sequestrado durante o incidente da Jongjin-hai e escapou com as próprias mãos, a inferência parece correta. Jong Beom disse que aquilo era ridículo. Por que alguém que era das forças especiais iria querer se tornar promotor de novo? Ele disse que aquilo servia por hora e pediu para Kim continuar com os relatórios regularmente. Kim fez uma reverência, dizendo que cuidaria de tudo e se retirou. Jong Beom se levantou e ficou de pé, observando as luzes da cidade enquanto pensava. Lee Jung-won, ele atraiu bastante atenção do público, mas esse método será, em última análise, sua queda. Cortar a raiz para que ele não possa causar mais problemas. Preciso colocar mais pressão na promotoria. Enquanto isso, um trem cortava a cidade, levando os civis pela noite. Logo as pessoas notaram que Jung-won estava junto com eles e o reconheceram como o homem das notícias. Garotas comentavam entre si, enquanto nosso protagonista permanecia concentrado olhando para o celular, se perguntando se chamar a atenção da mídia tinha sido mais problemático do que benéfico. Ele recebeu uma chamada de Kim Sang-woo, que iniciou a ligação já dizendo que tinha visto as notícias e perguntando por que tinham colocado ele como promotor probatório. Ele respondeu que já era esperado, mas que sem a ajuda de Sang-woo teria sido impossível. O repórter riu, se sentindo lisonjeado com um elogio vindo de Kalud, e Jung-won perguntou por que ele tinha mandado tantas repórteres. A exposição era tanta que ele talvez tivesse que comprar um carro. Sang-woo respondeu que aquela era a Coreia. Mesmo que a isca fosse pequena como uma anchova, os repórteres viriam como piranhas famintas. Ele tinha enviado apenas alguns, os mais gentis e discretos, mas alguém tinha vazado. Jung-won riu, dizendo que um dos grandes tinha comparecido. Sang-woo perguntou quem, e nosso protagonista respondeu que tinha sido o repórter Park Jong-pil do Daean Diário. Sang-woo o reconheceu e o chamou de bastardo, enquanto nosso protagonista dizia que parecia que havia alguém por trás dele, além de parecer satisfeito em tê-lo de volta. Sang-woo perguntou se deveria investigar, e Jung-won perguntou se não tinha algum tipo de regra sobre respeitar os veteranos. Mas Sang-woo apenas perguntou se ele era do tipo que ligaria para essas coisas. Ele era Rino, talvez não fosse tão bom quanto ele, mas tinha confiança suficiente para seguir em frente. Jung-won reconheceu aquele nome e comentou sobre a nostalgia. Nosso protagonista perguntou como todos estavam indo, e Sang-woo se virou dizendo que estavam indo tão bem que toda vez que Jung-won era mencionado, eles o xingavam como se fosse um traidor. Jung-won riu, dizendo que esperava isso, já que as orelhas estavam queimando ultimamente. Sang-woo disse que ele podia dizer se precisasse de alguma ajuda. Ele iria até o fim com aquele caso, e Jung-won garantiu que ele poderia entrar em contato a qualquer momento se tivesse alguma informação. Os dois desligaram, e Jung-won finalmente desceu em sua estação. Seguiu caminhando pelo local enquanto percebia que estava sendo observado. O homem de boné e roupa preta o seguiu enquanto ele virava numa esquina e, ao virar atrás dele, não encontrou nada. O homem ficou em choque, olhando de um lado para o outro, procurando por nosso protagonista, que apareceu do outro lado, perguntando se ele não estava sendo óbvio demais na sua vigia. Ele sabia que tinha sido seguido desde antes do trem, então quem era aquele homem? Jung-won estendeu a mão para retirar a máscara com um movimento hábil, e o homem rapidamente deu um tapa desviando. Jung-won perguntou se ele tinha vergonha, e o homem disse que tinha se confundido. Era melhor irem embora cada um para seu canto. Jung-won avançou em sua direção, dizendo que se ele queria fingir, tinha que ter sido mais cuidadoso. O homem desviou, puxando um soco, dizendo que ele era só um colarinho branco que não sabia como o mundo era, mas ele não podia estar mais enganado sobre nosso protagonista. Jung-won desviou do soco e mudou sua postura, se movimentando. O homem percebeu que ele tinha desviado e o viu saltar, enterrando um chute que o arremessou para trás. O homem teve de se apoiar no chão para não rolar mais, e Jung-won se aproximou, dizendo que ele parecia um profissional. O homem misterioso o olhou, se perguntando se Jung-won não era somente um nerd que só estudava. Tinham dito para ele vigiar um promotor comum, mas ele era diferente da informação que tinha recebido. Jung-won comentou, rindo da expressão de pânico em seus olhos, e o homem saltou, sabendo que tinha que sair dali. Ele avançou para um soco direto no rosto de Jung-won, que rapidamente desviou, respondendo com um direto em seu queixo. O homem rolou, caindo no chão, e Jung-won parou em cima dele, com a sombra sobre seu rosto, dizendo: Grupo Daesung, secretário do vice-presidente Lee Jong-beom.
certo? Parece que a informação que você recebeu estava errada. Mesmo assim, para um profissional, ser pego assim tão fácil. Se você voltar, vai sair das graças do grupo Daesung e eventualmente sua vida estará em perigo também, não é? O homem arregalou os olhos e perguntou o que ele queria. Foi quando Jung-Hwan propôs. Ele poderia ser um agente duplo. Jung-Hwan pagaria o dobro da comissão que Daesung estava pagando. Suas condições eram simples. Ele apenas seguiria monitorando Jung-Hwan e reportando exatamente o que visse. O secretário abriu os braços e falou que, naquele ramo, aceitar uma contracomissão ia contra a ética profissional. Jung-Hwan respondeu: "Pare com essa besteira. Você está fazendo isso por dinheiro, não é? Se não for isso, é porque acha o grupo Daesung um adversário muito pesado?" O secretário se virou e se sentou, dizendo: "Eu pareço alguém que se envolveria em negócios tão sujos. A maioria do trabalho neste campo depende do instinto, sabe? Mas minha intuição me diz para não me envolver mais. Estou saindo." Nosso protagonista ofereceu 50 milhões de won em dinheiro por mês. O homem disse que aquilo parecia difícil com o salário de um promotor, e Jung-Hwan afirmou que ainda teria 100 milhões como pagamento adiantado, mas não importava muito se ele recusasse. Afinal, pegar suspeitos de atividade criminosa era seu trabalho. O homem se levantou, dizendo que o que ele mais odiava era ser manipulado pelos outros, mas não havia saída. Então, se virou, perguntando o que ele deveria reportar, e nosso protagonista respondeu que, por hoje, ele deveria dizer que nada aconteceu. No dia seguinte, Jung-Hwan caminhava pela multidão, pensando: ir para o trabalho carregando uma pasta. Isso parece um pouco estranho? Ainda assim, eles não estão se cansando, atribuindo vigilância diferente desde amanhã novamente. Eles nem estão tentando esconder a presença deles. Enquanto ele seguia tentando desviar daqueles que o seguiam, uma mulher o avistou e o seguiu até um beco. Quando ela virou a esquina, indo atrás dele, nosso protagonista agarrou sua mão e a prendeu nas costas, perguntando o que ela era. A garota gritou, e ele percebeu que ela estava vestindo um uniforme escolar. Imediatamente, já prevendo o tipo de problema em que se metia, ele a soltou, pedindo desculpas e dizendo que tinha se assustado por estar sendo seguido. A garota de cabelos castanhos se virou, dizendo que estava tudo bem e pedindo desculpas por hesitar e o seguir enquanto tentava falar com ele. Foi quando ele a reconheceu. Era Jeon Hye-min, a garota que ele havia vingado. Ela fez uma reverência diante dele e agradeceu, dizendo que tinha o seguido para agradecer. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Hye-min enquanto ela repetia que pensava que estava tudo acabado. Nem seus amigos, professores ou pais acreditavam nela. Ela tapou a boca, chorando ainda mais, e agradecendo por ele limpar a injustiça que tinha acontecido com ela. Ela realmente estava profundamente grata. Nosso protagonista pediu que ela vivesse com confiança dali para frente, com brilho e felicidade. Essa era a maior vingança contra eles. E ele faria de tudo para que ninguém mais sofresse as injustiças que ela sofreu. Hye-min continuou com lágrimas escorrendo em seu rosto. Ele então a guiou para fora do beco, dizendo que estava grato porque, graças a ela, ele podia trabalhar ainda mais duro. Dentro do prédio do Ministério da Justiça, nosso protagonista atravessava o salão, ouvindo os comentários que o rodeavam. "Aquele cara é o Lee Jung-Hwan? Tenho que trabalhar no mesmo escritório que um cara assim. Ele é repugnante, à altura de alguém que ultrapassou o limite do promotor distrital através de manipulação da mídia. Apenas um promotor, agindo sem nenhum senso. Aff." Jung-Hwan não esperava ser particularmente bem-vindo, mas eles estavam deixando seu desagrado bem óbvio. Ele seguiu até uma sala com uma placa escrita Promotora Lee Soo-yeon. Depois de algumas batidas, entrou e se apresentou. A mulher do lado de dentro sorriu para ele, dizendo que ele devia ser o novo promotor, além de dizer que ele era mais bonito do que na televisão. A mulher de longos cabelos castanhos, com um sorriso à sua frente, era Lee Soo-yeon, de 27 anos. Jung-Hwan a observou, pensando: atualmente, a promotora mais jovem do escritório do promotor do Distrito Central. Soo-yeon, por sua vez, estendeu a mão para ele, pensando: ele não só passou no exame da ordem aos 23 anos, como também foi o orador oficial no Instituto de Formação. Os dois se cumprimentaram enquanto ela dizia: eu realmente queria conhecê-lo, veterano. Você era bastante famoso entre os calouros, então parece que estou conhecendo uma celebridade. Nosso protagonista pediu que ela apenas o tratasse como um promotor probatório normal, e ela lhe entregou uma pasta dizendo: vamos encerrar a conversa fiada aqui e ir direto ao ponto? Aqui está o arquivo do caso Jeongjin-Hai relacionado a você, promotor. Como esperado, foi uma armação, não foi? Eu pude perceber só de olhar as declarações dos perpetradores. Jung-Hwan perguntou se ela acreditava nas declarações deles, e ela respondeu: bem, eu confio mais no meu julgamento do que nas declarações.
Você disse que foi sequestrado pelos perpetradores, mas na verdade, para ir a um lugar isolado, você se deixou ser sequestrado, não foi? E como o chefe Seo Ji-cheol da unidade de crimes graves chamou você para o bar? Já que você acabou de voltar do exterior, provavelmente chamou através de uma terceira pessoa. Vendo como os repórteres também correram para a cena, essa terceira pessoa provavelmente era um jornalista. Querendo ou não, agora somos parceiros. Pelo menos enquanto estivermos juntos, não posso aceitar esse seu método orientado por resultados. Jung-Wan puxou a pasta da mão dela com força e falou: Eu estou encarregado deste caso. E se eu realmente me importasse apenas com resultados, teria resolvido muito mais rápido. Su-yeon ficou surpresa e disse: O que você acabou de dizer? Você está admitindo que foi uma armação, certo? Você não achou que, se esse fato for revelado e os criminosos forem soltos, isso poderia dificultar para as vítimas? Nosso protagonista balançou a pasta ao seu lado, dizendo: Antes disso, por favor, considere o fato de que foram os promotores e a polícia que não investigaram adequadamente desde o início. Agora, posso ir terminar meu caso? Su-yeon entregou mais algumas pastas a ele e disse que, de qualquer forma, o caso do colégio Jeongjin devia ser concluído ainda naquela semana e anunciado para a mídia. Fora isso, tinham atribuído um novo caso para ele. Jung-Wan observou atentamente a pasta enquanto ela explicava: O arquivo do caso Club Coca. Tenho certeza de que você conhece este caso, promotor? Foi bastante controverso. Foi um grande caso onde até mesmo surgiram suspeitas de conluio entre o clube e promotores polícia, e estão atribuindo tal caso a um promotor em período probatório. Jung-Wan olhou desconfiado. Aparentemente, Lee Jong-byum queria controlar até mesmo os casos que estavam sendo atribuídos. Sem escolha, ele disse que entendia e que iria assumir. A promotora olhou surpresa e indagou se ele ia mesmo pegar aquele caso. Ao que Jung-Wan respondeu: Por que não? Como parceiro no mesmo escritório, estou tentando assumir total responsabilidade pelo caso confiado a mim. Su-yeon comentou que o caso tinha sido dado sabendo que era difícil lidar com ele, e nosso protagonista perguntou se ela estava preocupada com ele. Ela respondeu que não, apenas precisavam consultar os investigadores. Jung-Hwan, com um olhar sério e decidido, terminou dizendo: Você pode sair se quiser. Eu também não confio em você ainda, promotora. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.